O quarto mergulhava na escuridão. Apenas o ventilador de teto, preguiçoso, cortava o ar. Mateus varreu o ambiente com o olhar, o coração disparado. Uma risada nervosa escapou. Cansaço só pode ser. Tentou deitar de novo, mas antes que pudesse fechar os olhos, a lâmpada do corredor começou a piscar. Um zumbido grave ecoou. Ele se levantou, arrastando-se até o interruptor. Desligou. No instante exato do clique, a voz ressoou, clara. Mateus, por que você me feriu? O sangue congelou nas veias. Ele girou devagar, fixando o olhar no canto mais escuro do cômodo. E lá estava ela, sobre a prateleira do videogame, intacta e, ao mesmo tempo, estilhaçada. A imagem quebrada de Nossa Senhora Aparecida. Mateus jurava com cada fibra do seu ser que a tinha jogado no lixo. Como ela havia voltado? E mais intrigante ainda, por que pulsava com uma luz azulada e fraca, como se um coração divino batesse ali dentro? Ele recuou um passo, o peito arfando violentamente. Seus olhos fixaram a figura e ele teve a certeza de ver lágrimas de gesso escorrendo pelas fissuras do rosto partido. O desejo de correr, de gritar, era avassalador, mas o corpo não respondia, paralisado. Então, a voz retornou. Desta vez, mais firme, mais nítida, quase um sussurro em sua mente. Você quebrou algo que era seu, não meu. Agora escute. Escutar. O quê? Por que agora? E como aquela imagem sozinha atravessara a porta de sua casa. Quem ou o que tentava se comunicar com ele naquela madrugada sufocante? O sono, para Mateus, havia se tornado uma miragem distante. Ele permaneceu sentado na cama por horas intermináveis, os olhos presos na imagem trincada da santa, novamente em seu lugar na prateleira. A luz azul havia desaparecido, mas a sensação de ser observado, de ter cada movimento escrutinado, era mais real do que nunca. Ele tentava, a todo custo, convencer-se de que era um pesadelo, um fruto amargo do estresse. Deve ser a minha cabeça, murmurou. A garganta seca, a voz quase inaudível. Estou surtando. Pegou o celular, abriu a câmera e apontou para uma figura. Nada. Nenhuma luz. Nenhum movimento. Ainda assim, a coragem para sequer tocá-la o abandonava. Deixou o quarto com a porta entreaberta, um fio de esperança de que a luz da sala espantasse a escuridão, e se encolheu no sofá, coberto por um cobertor fino, a TV ligada no volume mínimo, como um mantra de normalidade. Às 4h27 da madrugada, um baque seco o despertou. O som da lixeira da rua fechada com força. Ele se levantou devagar, a tensão apertando o peito, e abriu a cortina da sala. A lixeira estava lá, no mesmo lugar, e vazia. O estômago de Mateus revirou. De volta ao quarto, uma decisão brusca o impulsionou. Com mãos trêmulas, mas firmes, pegou a imagem trincada, envolveu-a cuidadosamente numa toalha e saiu apressado. 2 quadras depois, perto da velha igreja abandonada do bairro, encontrou uma caçamba de entulho. Sem hesitar, atirou a toalha com a santa lá dentro, sem sequer ousar olhar para trás. Agora chega, isso é loucura, sibilou para si mesmo, tentando convencer-se. No caminho de volta, algo o fez congelar. Sentada na calçada da casa 203, envolta num xale roxo, estava uma senhora muito idosa. Mateus nunca a vira antes. Boa noite, ele disse polidamente, apesar da estranheza da cena. A mulher não respondeu. But, quando ele já havia passado, uma voz rouca e gutural murmurou. A mãe não abandona, mesmo quando o filho a expulsa. Mateus parou, congelou, virou-se bruscamente. A cadeira de balanço estava vazia. Correu. Entrou em casa, as mãos tremendo incontrolavelmente, e foi direto para o quarto. Nada. Nenhum sinal da imagem. Trancou a porta. Às 6 da manhã, a exaustão finalmente o venceu, e ele caiu num sono pesado. Por volta das 10, o toque insistente do celular o arrancou do torpor. Era o hospital.
A voz do médico, estranhamente tranquila, anunciou. Dona Helena havia acordado. Fraca, sim, ainda sem conseguir falar, mas consciente. Um alívio gigantesco invadiu Mateus, que correu para lá, incapaz de sequer cogitar contar o que tinha vivido. Sua mãe apertou sua mão, um sorriso leve despontou em seus lábios ao vê-lo. Mesmo sem voz, seus olhos falavam volumes. Perdão, meu amor. Havia ali uma dor silenciosa, um apelo mudo para que ele voltasse a ser o homem de antes. À noite, ao chegar em casa, o quarto estava exatamente como ele o deixara. Porta trancada, luz apagada. Mas ao acender o interruptor, lá estava ela, de volta. A mesma trinca no rosto, a mesma ausência da mão direita e novamente sobre a prateleira. Desta vez, Mateus não fugiu. Ele se aproximou com uma calma estranha, parando a menos de 1 metro. O ar estava pesado, denso, e um cheiro peculiar pairava no ambiente, algo entre vela queimada e terra molhada. Quem está fazendo isso? Perguntou em voz alta, a voz ecoando no silêncio opressor. A resposta não veio como um som no ar, mas ecoou direto na mente de Mateus. Você me quebrou com raiva, mas sou eu quem conhece as suas dores. A voz era clara, inconfundível. Mateus recuou, os olhos arregalados. Um frio subiu pela espinha. Isso é loucura, sussurrou para si mesmo. Minha mente está me pregando uma peça. Mas a madrugada trouxe consigo um tormento ainda pior. Estava sozinho, em um campo seco, onde a terra rachada parecia sangrar sob seus pés. Ao longe, uma silhueta se materializava, um véu azul flutuando no ar. Ela se aproximava e o pavor se intensificou. Lágrimas de sangue escorriam de seus olhos. A mulher se ajoelhou diante dele e, embora seus lábios não se movessem, a voz preencheu todo o espaço. Você me rejeitou, mas eu intercedi por você mesmo assim. Mateus tentou fugir, mas seus pés estavam presos, cravados no solo. Então, o chão cedeu. Um abismo escuro se abriu, vomitando vozes, gritos, lamentos, o arrastar pesado de correntes. Mateus despertou em um sobressalto, o corpo encharcado de suor, o fôlego custando a voltar. O relógio digital brilhava. 3h33. Seu coração martelava no peito uma dor aguda. Levantou-se, cambaleando até o banheiro. A água fria no rosto não acalmou a mente. Ao acender a luz, o espelho estava coberto por um vapor denso. E ali, como se gravado por um dedo invisível, 3 palavras se destacavam. Você já sabe. Um arrepio percorreu Mateus. Ele passou a mão freneticamente, limpando o vidro. Nada. Nenhum vestígio da mensagem. De volta ao quarto, a imagem de Nossa Senhora Aparecida permanecia ali, inabalável. Mas, ao lado dela, algo novo surgiu. Um envelope antigo, amarelado pelo tempo, com seu nome, Mateus, escrito em uma caligrafia familiar. De onde viera? Ele nunca o vira antes. E por que, ao tocá-lo, sentia que sua vida nunca mais seria a mesma? Mateus o segurava como se fosse um objeto sagrado e perigoso ao mesmo tempo. As bordas amareladas, o papel fino, o lacre de cera vermelho vivo. E então, o nome. Seu próprio nome, escrito com a letra do pai. Uma caligrafia que ele reconheceria em qualquer lugar, mesmo após tantos anos. O coração disparou. Isso não fazia sentido. Seu pai morrera quando ele tinha apenas 7 anos. Nunca deixara cartas. Nunca escrevera bilhetes. Sua mãe sempre dissera que a partida foi repentina, sem tempo para despedidas. Com os dedos trêmulos, ele quebrou o lacre. Dentro, uma folha cuidadosamente dobrada, desbotada pelo tempo. Mateus respirou fundo e leu. Meu filho Mateus, se você está lendo isso, é porque chegou o momento. Não sei quanto tempo ainda terei, mas preciso deixar algo registrado. Você é o maior milagre da minha vida. E eu prometi à Mãe do Céu que, se ela te trouxesse com saúde para este mundo, eu jamais deixaria de cumprir a promessa feita diante do altar
de Nossa Senhora Aparecida. Mas o tempo passou, a rotina nos engoliu e eu falhei. A peregrinação nunca foi feita, os agradecimentos jamais entregues. A promessa ficou esquecida. Se um dia você se perder, meu filho, lembre-se, a promessa não era só minha, era nossa. Ela te conhece desde o ventre. Volte para onde tudo começou, com o amor eterno, seu pai. Mateus releu a carta 3 vezes. A cabeça girava. Sua mãe, Dona Helena, nunca mencionara essa história. Por que esconder algo tão vital? Por que ninguém lhe contara? Ergueu-se, a decisão firme, e seguiu direto para o hospital, determinado a confrontá-la. Dona Helena estava sentada, mais desperta do que antes. Um sorriso suave surgiu em seu rosto ao vê-lo. Mateus sentou-se ao lado da cama e estendeu a carta. Ela leu em silêncio, o olhar fixo em cada palavra. Ao terminar, seus olhos estavam marejados. — Você sabia disso, mãe? Ele perguntou, a voz embargada pela emoção. Ela assentiu, devagar. — Seu pai me pediu para guardar a carta até que você estivesse pronto. Ele dizia que você entenderia. Quando eu ouvisse a voz, Mateus murmurou, um arrepio percorrendo-o. — Que voz? Dona Helena fixou os olhos nos dele. A voz da mãe, aquela que nos chama quando já não conseguimos mais escutar ninguém. Mateus recostou-se na cadeira, sem palavras. A cabeça fervilhava. A mulher idosa na rua, o pesadelo vívido, a imagem que reaparecia, a carta do pai, a chama da promessa quebrada. Tudo se conectava agora. Naquela noite, o sono era um luxo inatingível. Uma urgência silenciosa impulsionou Mateus até a paróquia do bairro, em busca de Padre Marcos, o mesmo homem que o batizara ainda bebê. Lá estava. O padre, imerso na rotina noturna de limpar os bancos de madeira, um ritual de fé e dedicação. — Mateus! Exclamou o sacerdote surpreso. — Há quanto tempo, padre? Posso te mostrar algo? Perguntou Mateus, a voz embargada. Sentaram-se nos bancos frios e Mateus estendeu a carta. Os olhos do padre fixaram-se no papel. — Ah, essa promessa! Ele murmurou, a voz carregada de memórias. Seu pai era um homem de fé inabalável. No dia do seu nascimento, sua mãe estava à beira da morte. O médico alertou que, se você sobrevivesse, nasceria com sequelas graves. Mas o padre fez uma pausa, os olhos fixos em um ponto distante. Naquela mesma noite, seu pai viajou sozinho para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. Foi de carona, chegou lá e passou a noite inteira ajoelhado no altar, implorando por vocês dois. Mateus absorvia cada palavra, seus olhos fixos, a respiração suspensa. E quando ele voltou, horas depois, os médicos tinham um diagnóstico completamente diferente. Era como se algo tivesse sido corrigido dentro do útero, um verdadeiro milagre. Padre Marcos olhou para Mateus com uma ternura profunda. — Você nasceu bem por causa dela. A fé, meu filho, move montanhas e, às vezes, salva vidas antes mesmo que elas comecem. Um silêncio denso e sagrado preencheu o templo, ecoando as palavras do padre. Então, Padre Marcos se levantou, foi até a sacristia e retornou com um envelope antigo. — Isso aqui eu guardei desde o dia do enterro do seu pai. Ele pediu que eu entregasse quando você estivesse desperto. Acho que esse momento chegou. Mateus abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, uma única fotografia. Ele, recém-nascido, envolto em panos brancos no colo do pai. E, ao fundo, a imagem nítida de Nossa Senhora Aparecida, envolta em uma luz tão intensa que parecia ter sido captada pela própria câmera, algo que os olhos humanos não poderiam ver. Atrás da foto, uma frase manuscrita. Ela me disse: — Cuide. Mateus engoliu em seco. — Padre, o que eu faço agora? Padre Marcos apenas assentiu. — Vá. Vá até onde tudo começou. Vá até ela, até o Santuário de Aparecida. Naquela madrugada, Mateus voltou para casa, o coração em turbilhão. Começou a arrumar uma pequena mochila quase por instinto. De repente,
Seu celular vibrou, rompendo o silêncio. Uma mensagem da vizinha Dona Clara, pontual como um sinal. O ônibus para Aparecida partiria às 7 da manhã da rodoviária. Antes de sair, contudo, um impulso irresistível o fez olhar uma última vez para o altar quebrado em seu quarto. Um arrepio percorreu seu corpo. A imagem, antes despedaçada, parecia estar se recompondo. A trinca no rosto diminuíra. A mão direita, antes ausente, agora surgia, ainda incompleta, mas visível. E diante da imagem, uma rosa branca, fresca, com gotas de orvalho. Mateus desabou de joelhos, o corpo convulsionando em um misto de espanto e reverência. Afinal, se a própria imagem se reconstituía, o que mais ainda poderia se revelar no caminho? O despertador vibrou às 6 em ponto, cortando a madrugada. A mochila já estava pronta, mas Mateus hesitou por alguns segundos, encarando o altar parcialmente restaurado. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, antes em pedaços, agora parecia ser reconstruída pouco a pouco, traço por traço. A mão direita havia surgido com contornos suaves, como se moldada por uma força invisível. E a rosa branca, à frente da imagem, permanecia fresca, intacta, como se tivesse sido colhida naquela mesma manhã. Mas não havia nenhuma rosa plantada em casa, nem no quintal, nem no jardim da vizinha. Durante o trajeto até a rodoviária, Mateus manteve o olhar fixo pela janela do ônibus. As casas pequenas e as ruas úmidas da cidade, não nomeada no Brasil, passavam em câmera lenta. No assento ao lado, uma senhora de cabelos presos em coque cochilava, um terço enrolado nos dedos. Ele não sabia para onde exatamente estava indo, mas uma certeza profunda o impulsionava. Na primeira parada, em um posto de gasolina, desceu para esticar as pernas. Foi até o balcão da lanchonete pegar um café e, ao sair, deu de cara com um homem alto de terno cinza, parado num canto da área de descanso. O sujeito o encarava com uma expressão serena, mas firme. "É você que busca um encontro com ela?" perguntou sem rodeios. Mateus arregalou os olhos. "O senhor me conhece?" A resposta veio enigmática. "A questão, Mateus, é: você se conhece?" E sem dizer mais nada, o homem caminhou até a estrada e desapareceu entre os caminhões. De volta ao ônibus, Mateus sentou-se com a xícara na mão, tremendo levemente. Tentava esquecer o episódio quando ouviu uma voz fraca chamando: "Moço, desculpa, você pode me ajudar?" Era uma senhora cega, com um chapéu de... "Para onde a senhora vai, avó?" Mateus perguntou, a voz quase um sussurro. A idosa, sentada no banco, com sua palha e bengala ao lado, sorriu. "Para Aparecida. Sempre que a alma aperta, é para lá que a gente corre." Ela o fitou com uma intensidade que o desarmou. "E você, meu filho, vai cumprir uma promessa que não é sua?" Um calafrio percorreu a espinha de Mateus. Ele não havia revelado uma palavra, nem sequer aludido a qualquer promessa. "Como a senhora sabe disso?" Ele questionou, a mente em turbilhão. A avó apenas sorriu, um sorriso enigmático que não revelava os dentes. "A mãe fala no silêncio", ela explicou. "A gente só escuta quando para de gritar por dentro." A viagem seguiu em um silêncio carregado. O ônibus adentrou a cidade de Aparecida por volta das 3 da tarde. O céu estava límpido, um calor castigava o asfalto sob seus pés, mas a praça diante do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida parecia vibrar com uma paz que Mateus não sentia há anos. Ao ver a imensa igreja erguida em Aparecida, no estado de São Paulo, com os sinos tocando em uníssono e os fiéis caminhando descalços pela passarela da fé, algo dentro dele se rompeu. Ele entrou devagar, quase em transe. Sentia o chão vibrar sob seus pés, como se cada passo ecoasse memórias antigas. Mateus ajoelhou-se diante da imagem principal de Nossa Senhora Aparecida e, pela primeira vez em muitos anos, deixou as lágrimas caírem livremente. Não era um choro de dor,
mas de rendição. Eu não sei o que estou fazendo aqui, sussurrou, a testa encostada no joelho. Mas se foi o Senhor que me chamou, então fala comigo. Num piscar, o mundo de Mateus escureceu. Ele desmaiou. Minutos depois, despertou estirado no banco de madeira, o aperto suave de uma mão desconhecida na sua. Calma, moço. Uma voz feminina acalmou. Está tudo bem? Eu o vi cair e chamei ajuda. Mateus ainda estava atordoado, mas a mulher parecia serena. Demais, ela usava um vestido azul escuro, detalhes dourados, e tinha olhos profundos, como se soubesse mais do que dizia. Apophembis fit caneo. O que aconteceu? Ele perguntou, ainda tonto. Ela sorriu. Às vezes, quando a gente chega muito machucado, a alma desliga um pouco para se proteger. Acontece com mais gente do que você imagina. Quem é a senhora? Ele indagou. Só alguém que já precisou se curvar também, ela respondeu. A dor da sua mãe o trouxe aqui. Mas não é só por ela que você veio, é? Mateus se endireitou no banco, desconcertado. Minha mãe? Como a senhora sabe dela? A mulher apontou para o altar sem olhar diretamente. Ela não morreu, só está esperando. Como Maria esperou por Jesus, sua mãe o espera, meu filho. O sangue de Mateus gelou. Com as mãos trêmulas, ele tirou o celular do bolso. Diversas chamadas perdidas do hospital. Uma notificação de áudio. Boa tarde. Aqui é da unidade de internação. O quadro de Dona Helena apresentou alteração. Hoje, às 14h42, ela apertou a mão do enfermeiro e reagiu ao toque. Estamos em observação. Ligue assim que puder. Ele se levantou às pressas, mas quando se virou para agradecer à mulher, ela não estava mais ali. Olhou ao redor, procurou, mas não encontrou nada, nenhuma pista. Correu de volta ao ponto de táxi. Entrou no carro e seguiu direto para a rodoviária. Enquanto o carro fazia a curva, ele lançou um último olhar para a cúpula do santuário, onde jurava ter visto algo brilhando no céu. Mas seria uma luz real ou apenas o reflexo do que agora começava a se acender dentro dele? E o que ele encontraria ao voltar ao hospital? O táxi mal parou diante da entrada do hospital e Mateus já saltava, correndo pelas portas de vidro automáticas. Subiu as escadas como se os pés não tocassem o chão, atravessando os corredores com a alma em chamas. Na enfermaria, os olhos da enfermeira se arregalaram ao vê-lo. O senhor é o Mateus, filho da Dona Helena? Ele apenas conseguiu assentir com a cabeça. Ela abriu os olhos, está um pouco confusa, mas consciente. Mateus entrou no quarto com o coração preso na garganta. Dona Helena estava pálida, os cabelos desalinhados, mas seus olhos estavam vivos e úmidos. Mãe, ele disse, a voz falhando. Ela sorriu leve, como se já soubesse de tudo. Sabia que você voltava, sussurrou. Com dificuldade, ele caiu de joelhos ao lado da cama e segurou sua mão com força. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele, depois pelo dela. Me perdoa por tudo, pelas palavras, por ter te deixado rezar sozinha. Dona Helena apertou sua mão. Você nunca me deixou sozinha, meu filho. Só se afastou por dentro. Eu sempre soube que a mãe não te soltaria. Mateus aninhou a cabeça no braço dela e pela primeira vez em anos sentiu-se um filho de verdade. Então, Dona Helena revelou o que havia presenciado no limiar da inconsciência. Ela sonhara com um lugar sombrio, um vasto campo de silêncio opressor. Mas na distância, uma figura se revelava. Uma mulher de véu azul, com o rosto marcado, sangrando pelos olhos. De joelhos, ela chorava. E uma súplica incessante ecoava. Ele vai voltar, eu ainda espero por ele. A voz de Dona Helena tremia. Parecia que ela sentia a dor dele, carregando-a consigo. Mateus escutava, emudecido, o choro preso na garganta. Tanta coisa precisava ser dita, mas as palavras simplesmente não vinham.
Horas depois, com a certeza de que Dona Helena estava segura no hospital local, Mateus buscou a paróquia do bairro. Encontrou o padre Marcos imerso na leitura nos fundos da igreja. Padre, eu preciso me confessar. O padre, sem uma palavra, fechou o livro e o guiou ao confessionário. Ali, naquele banco simples, sob o olhar sereno de um crucifixo de madeira e a paciência de quem compreende a alma, Mateus finalmente se quebrou. Eu blasfemei. Quebrei a imagem da santa. Joguei no lixo, chutei com raiva. Tentei me convencer de que era só um objeto, mas não era. Era a fé da minha mãe, a promessa do meu pai. Sua voz embargava, o peito doía. Eu só queria entender por que Deus o levou. Um peso antigo, sufocante. Eu achava que a culpa era minha. Eu estava no rio com ele. Brinquei onde ele proibiu. Escorreguei. Ele pulou para me salvar. A correnteza nos arrastou, mas só eu voltei. Padre Marcos ouvia, imóvel, sem interrupções. Apenas a mão no peito, como se cada palavra ressoasse em sua própria alma. Carreguei isso desde os 7 anos. Acreditava que minha vida era um erro, que eu nem deveria estar aqui. Após segundos de um silêncio denso, Padre Marcos respirou fundo. Mateus, disse ele com a voz calma, seu pai morreu salvando o que mais amava. E amar alguém a ponto de entregar a própria vida não é fracasso. É um milagre. Mateus chorava, incontrolável. Ele deixou uma carta. Falou da promessa de que eu voltaria quando estivesse pronto. Mas eu nunca vou estar. O padre se levantou, dirigiu-se a uma gaveta antiga na sacristia e retornou com um envelope amarelado. Isso aqui esteve guardado comigo desde o seu batizado. Nunca entendi por quê, até agora. Dentro do envelope, uma segunda carta mais curta, escrita pelo pai. Se algum dia meu filho quiser ir embora de tudo, deixe que vá. Mas quando ele voltar, não fale de pecado nem de castigo. Fale da mãe. Diga que ela o espera. Diga que ele nunca esteve sozinho. Mateus não suportou. Abraçou o padre como quem se agarra a um porto seguro em meio à tempestade. Ali, entre lágrimas e uma fé recém-descoberta, algo se rompeu por dentro. Não em dor, mas como uma corrente que se desfaz, um peso de anos inteiros, finalmente arrancado do peito. Naquela noite, Mateus voltou para casa. Sem uma palavra, começou a limpar o altar de Nossa Senhora Aparecida. Removeu o pó, acendeu uma nova vela com reverência e, no centro, recolocou a imagem da santa. Ela estava praticamente inteira, mas algo o fez parar. A imagem parecia diferente, não apenas restaurada, mas viva. Os olhos brilhavam. A mão antes ausente agora estava ali, firme, estendida, como se esperasse por alguém. E ali, discretamente escondida atrás da imagem, havia uma pequena tira de papel com caligrafia delicada. 3 palavras apenas. Ainda falta uma. A curiosidade o impulsionou. Seus dedos exploraram a base do altar. E ali, em um recesso oculto, ele encontrou uma pequena caixa de madeira. Dentro, uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo. Era a imagem dele, ainda menino, ao lado do pai, ambos sorrindo. E no verso, com a mesma caligrafia, a frase que desvendava tudo, um sussurro do passado que ecoava no presente. Estive com você o tempo todo. Um nó se desfez em seu peito, um alívio que o inundou. A última peça havia sido encontrada. Não era algo a ser procurado, mas algo que sempre esteve ali, esperando o momento certo para se revelar. O ar no quarto, antes denso de angústia, agora se encheu de uma leveza profunda. Não havia mais medo, só a certeza de uma presença constante, um amor que nunca o abandonou. Dona Helena observava Mateus, como fazia desde que ele era menino. Ele puxou uma cadeira, os olhos fixos no altar, quase pronto. Mãe, o altar está quase completo, disse ele, mas então um bilhete surgiu, misterioso. Ainda falta uma. Dona Helena franziu a testa, pensativa. Uma vela, sugeriu ela.
Já temos duas. A Rosa também está lá. Seus olhos encontraram os do filho, uma expressão que ele não via desde a infância. Talvez falte a sua entrega, ela murmurou. Mateus passou horas imerso em reflexão naquele dia. Seus passos o levaram até a beira do rio, um lugar que ele vinha evitando há anos, desde a morte do pai. Sentou-se numa pedra, fechou os olhos. O som da água correndo era um eco do passado. O grito do pai, a mão forte que o empurrou para fora da correnteza, o instante exato em que sua vida se estilhaçou. Ali, naquele mesmo ponto, ele se ajoelhou. Pela primeira vez, sua oração não foi um pedido, mas uma oferta, uma rendição. Não quero carregar mais culpa alguma, pai, sussurrou ele. E não quero mais fugir, mãe do céu. Se ainda falta algo, tome de mim, mas me guie. Eu me entrego. Ao retornar para casa, a imagem de Nossa Senhora Aparecida parecia finalmente restaurada por completo. Nem trincas, nem manchas. A luz que pairava ao redor dela era suave e constante, como uma brisa que se recusa a apagar. Dona Helena já havia voltado, e juntos, mãe e filho, reconstruíram o altar com paciência e amor. A estante velha foi lixada. Um novo pano branco se estendeu sobre ela. Flores frescas adornaram um vaso simples e 3 velas foram acesas. Mateus acendeu a última, seus olhos fixos na mãe. Essa é por tudo que não entendi na época, disse ele, e por tudo que ainda não entendo. Naquela noite, Dona Helena dormiu cedo. Mateus permaneceu acordado, sentado na sala, observando a imagem, em um silêncio profundo. Não esperava mais sinais externos, nem vozes que viessem de fora. A paz já o habitava. Mas então ela veio. Não como antes, não no meio da noite, mas como um sussurro quente, direto ao coração, brotando de dentro. Agora o altar está dentro de você. Ele não ouviu com os ouvidos, sentiu com a alma. Levantou-se, caminhou até o espelho do quarto e se olhou por alguns segundos. Pela primeira vez em anos, não se sentia vazio, nem perdido, nem culpado. Quando estava prestes a apagar as luzes e dormir, seus olhos notaram algo que ele não havia visto antes. Um envelope branco simples repousava sobre a cama, sem lacre, sem assinatura. Dentro, apenas uma foto. Era Mateus, ainda criança, segurando 1/3 no colo de Dona Helena, diante do altar da antiga casa. Mas havia algo mais, algo que sua lembrança nunca registrou. Atrás deles, desfocada, uma figura feminina de manto azul, Nossa Senhora Aparecida. No verso da foto, uma única frase, escrita com uma caligrafia redonda e limpa, selava a revelação. Estive com você o tempo todo. Mateus apertou a foto contra o peito. A imagem de Nossa Senhora Aparecida estava ali, intacta no altar. O coração de Mateus, renovado, limpo. Aquela foto, a peça que faltava, era a confirmação de uma presença que o acompanhou em cada passo, desde as ruas de sua cidade no Brasil, passando pelos corredores de um hospital local, pela paróquia do bairro, pela beira daquele rio que um dia o marcou, até o reencontro final com a fé, culminando no Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, no estado de São Paulo. A dúvida se desfez. A paz era completa.